Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio de Decore Sem Neura. E para nossa conversa de hoje, eu trouxe dois amigos queridos que são arquitetos, a Jaqueline e o Marciel. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão, né, do arquiteto, sobre a arquitetura em si, o dia a dia. Então, para você que está pensando aí em se tornar arquiteto ou está recente-formado também, vai ser bacana vocês estarem assistindo aí esse podcast. Bom, vou pedir para vocês se apresentarem, então, para o pessoal. E aí a gente já começa dando início aí ao nosso bate-papo. E eu vou começar comigo, né? Bom, meu nome é Jaqueline, como a Lê já me apresentou, também sou arquiteta, né? Trabalho com outros trabalhos também na minha vida, mas o meu foco principal é a arquitetura no momento também. A gente trabalha aqui todos juntos, né? Trabalho também muito com o meio da marcenaria, como foco. E depois vou me apresentando melhor, mas pode ir você. Bom, meu nome é Marciel, né? Marciel Insigne, eu atuo como arquiteto autônomo há mais de 10 anos já no mercado. Tenho pós-graduação em design de interiores também e já comecei a trabalhar por conta, assim, atendendo os conhecidos, familiares. E depois comecei a entrar no ramo também de marcenaria, né? Que engloba mais a parte de interiores, então já trabalhei em marcenaria, hoje eu trabalho, né, junto com vocês numa loja que também é quase uma marcenaria. Gente, e como que foi para vocês o início da profissão? Foi muito difícil? Vocês tinham muito medo ali de, né, errar às vezes alguma coisa em obra? Como que foi, assim, o início para vocês? Pra mim, assim, a construção civil, eu até comecei a arquitetura por conta da minha família, né? Meu pai é construtor, eu lembro muito de criança, assim, levar marmita. Meu pai começou até ajudando na obra, legal. Né? E aí, construindo casa para venda ou para aluguel. E aí, a gente ia, eu e minha mãe lá. E menina, né? Tem sempre o apego também muito pai, né? Então, eu vi aquilo de ambiente de obra. Cresceu no meio Cresci no meio. Aí, depois, né, veio meu irmão também fez isso. Então, na hora que eu me formei, já era um pouco um caminho andado, né? Sim, você já tinha uma noção ali, uma vivência, né? Eu falo também. Uma vivência, e aí eu me formei, e aí eu fui trabalhar numa construtora aqui, porque eu queria até ficar imprudente, porque a minha vida já tinha passado a ser aqui. Só que, assim, como meu pai trabalhava com obra, e na minha cidade não tinha profissional ainda formado, o pessoal procurava outros, né, de fora. Eu sou de um Ramalho, uma cidade próxima daqui. Então, o pessoal ia lá na casa do meu pai e perguntar: sua filha formou pra fazer uma obra pra mim? E legal. Aí eu senti que, na verdade, eu poderia ganhar mais dinheiro ali, sendo autônoma, né? Pegando uma obra do que trabalhando formalmente para uma empresa, né? E mas aí, você chegou a trabalhar na empresa? Cheguei a trabalhar alguns meses, mas aí eu pedi realmente para sair, para ir para lá, e meu pai me construiu um escritório, né? Também lá para poder atender, e aí eu iniciei. Mas... E financeiramente compensou mesmo você trabalhar como autônoma em vez da... compensou, assim, porque também lá eu tinha menos gastos, né? Porque eu morava na casa dos meus pais, tinha que viajar, né? Tinha também o escritório era nosso, não tinha... Então, assim, os gastos seriam menores e tudo que eu recebia era mais do que eu trabalhando 30 dias, assim, né? Você pega um projeto, realmente você ganha mais do que, às vezes... trabalhando diariamente ali numa empresa. Só que é estável, né? A autonomia é estável. Eu acho que o mais difícil da profissão é essa questão da instabilidade. Eu também já trabalhei como designer de interiores autônoma, juntamente com a arquiteta. E aí acabei procurando também um outro trabalho fixo, porque, assim, tem mês que tem projeto, tem mês que não tem. Então a gente até consegue ganhar, mas manter, acho que a constância, né, de fechamento de projeto, eu acho que é complicado essa instabilidade que tem também. Como que foi pra você, Má? Na verdade, eu não tinha nem ideia de que faculdade eu faria, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de artesanato, de desenho, essas coisas todas. Mais voltado pra arte, Minha mãe é costureira, meu pai sempre trabalhou com restaurante, então não tem nada a ver. Eu entrei na arquitetura, assim, de supetão, gostei muito e me formei e comecei a trabalhar, assim, na cara, na coragem, com medo mesmo. Apareceu o primeiro cliente, tipo, eu não sabia nem o que fazer, mas o horário tava marcado, eu fui, dei a cara e foi dando tudo certo. Sempre fui muito minucioso, detalhista com as coisas, então os projetos já foram saindo, assim, bem feitinhos. Sim. E é que nem vocês passaram também, eu fiquei bastante tempo trabalhando como autônomo, mas aí eu comecei a sentir dificuldade, às vezes, num fechamento, né, de negócio, porque as pessoas estavam pegando orçamentos muito mais baixos, aí entrava aquela coisa, né, tipo, eu vou fazer tanto trabalho para receber isso, às vezes não compensa. Exatamente. E aí, às vezes,
tinha época que eu pegava muito projeto, recebia muito dinheiro, tipo, conseguia investir em algumas coisas, mas depois, principalmente da Covid, eu senti uma diferença entendi. muito grande, assim, nos fechamentos de projetos e trabalho. As pessoas começaram a dar uma segurada, e foi aonde eu comecei a ir atrás de algo fixo também. E conciliar os dois, né? Porque Sim, daí a gente consegue estar trabalhando fora de horário, exato. porque a gente mexe muito com o projeto É. também. Mas eu meti a cara e fui, né? Eu não tinha, como fala, experiência nenhuma. Quando era para aprovar um projeto, eu ia na maior humildade, chegava lá para os engenheiros da prefeitura, Aham. falava, gente, ó, sou recém-formado, primeira vez que eu estou Sim. fazendo isso, preciso de ajuda. E eles iam Exatamente. ajudando e eu ia fazendo. E aí, hoje, eu me identifico mais com parte de prefeitura, de Entendi. regularização, a BITS, essa parte mais burocrática, do que em si projeto. Gosto de fazer bastante projeto, mas essa área me identifico mais. É. E aí hoje estou como fala, no comércio, né? Sim. E conciliando as duas coisas. É o que eu falo também, a arquitetura, né, você se forma, mas ela tem vários ramos, né, tem a parte de projetos, Sim. mas, por exemplo, o Marcial mesmo falou, ele tem, a arquitetura e a engenharia também tem um trabalho burocrático, que você tem que fazer a aprovação de projetos, né, tem inclusive a aprovação de projetos de bombeiro, então Sim. tem uma parte burocrática, Vigilância sanitária, que dá para você trabalhar nesse setor, né, então, são vários ramos, né, então não só fazendo o projeto, tem outras áreas aí também para você, paralelo, que dá para você trabalhar também. Inclusive, eu tive uma amiga que ela trabalhava especificamente com isso, terceirizada para os escritórios aqui de Prudente. Com a regularização, tudo projetos, de prefeitura, tudo. E vai de acordo com o que as pessoas vão se identificando também, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que trabalha muito com parte de bombeiro, tenho outros que trabalham muito com a área da saúde, então tem gente que se identifica ali com uma vertente da arquitetura, né? E vai indo. E essa parte burocrática, geralmente o pessoal não gosta muito, então a maioria dos arquitetos acabam terceirizando, então aí é uma área bacana também para até você estar investindo, se você se identificar com isso, né? Eu acho que é bacana também focar nesse nicho, né? Teve uma época que eu fui fazer uma aprovação para projeto de bombeiro. E um cliente nos procurou até, e a gente não sabia fazer, a gente foi fazer, foi o primeiro. E ele falou, Lê, é um nicho super bom para vocês pegarem, porque não tem quem faz, é uma dificuldade para achar um arquiteto, alguém que queira fazer essa parte. Então, é uma opção aí também, né? Questão de bombeiro, eu sempre peguei, assim, trabalhos que eram uma metragem mais baixa, então estava dentro do projeto simplificado ali. Eu nunca peguei uma construção muito grande, assim, que engloba mais outros serviços, mais complexo, e uma né? responsabilidade maior. Exatamente. Que aí eu teria que correr atrás, que nem eu fiz no início, né? Porque cada serviço que você presta, por mais que é uma regularização, por exemplo, nunca é igual ao que você fez antes. Sim. É sempre um desafio novo, né? Então, você vai pegar uma casa que tem uma parte para regularizar, outra demolir, ou se não é um comércio, ou se não é uma arquitetura mista, comércio com residência. Exatamente. Então, cada serviço é uma coisa que você tem que dar uma estudada, parar para pensar o que precisa ser feito, o que falta, puxar lá o que tem na prefeitura, né, já, para você conseguir chegar num ponto final aí e finalizar. E projeto é assim também, né, gente? Eu acho que o arquiteto que ele acha que ele já sabe tudo, sempre vai aparecer um perrengue numa obra que ele vai ter que resolver, que ele nunca viu. Então, assim, não é fácil trabalhar com obra. Não. Né? Não, diariamente. Diariamente é uma coisa que deixa qualquer um maluco, não é fácil. Tem que ter um psicológico bom, porque é imprevisto todo dia e são coisas que você tem que resolver todo dia. Sim, Nunca é uma ciência, não é uma ciência exata, são surpresas. A gente trabalha também, né, na loja com a parte de marcenaria, que também engloba a parte da obra, e é surpresa todo dia, é coisa para... É um cano que estoura, é uma parede que tá completamente torta, então é muita coisa. Do início ao fim mesmo, desde terreno, de fundação, que você encontra uma mina, já tem que mudar os planos, né, fazer captação da água da mina, e aí vai. E aí até o final, acabamento também. E é complicado, porque obra é algo que você tem que ter disponibilidade e tempo para estar lá frequentemente. Porque por mais que você faça um projeto super detalhado, passa despercebido, o pedreiro não lê o projeto. Ninguém vê o projeto. O pedreiro tem não sei quantos mil anos lá de experiência, ele sabe fazer e não olha projeto nenhum. E aí você vai vendo isso mais pro final da obra, se você não tá periodicamente ali na obra, né? Porque às vezes, que nem, por exemplo, esqueceu de passar um encanamento de gás e já tá com revestimento no piso. Então, como que faz? Exatamente.
Exatamente. Se der para passar pela parede, ok. Se não der, o que vai fazer? Retrabalho? Quebrar e ter que passar. Gasto, porque não né? tem como, Então, tipo, você tem que estar em cima o tempo todo. E mesmo assim, ainda tem os conflitos ali, tem os perrengues. Mas é comum, né? Tem que ter peito para encarar esses BOs todos. Acho que justamente por isso que tem que se cobrar sobre acompanhamento, né? Porque dá trabalho, Sim. né? É um outro contrato. Um outro serviço, um outro né? serviço. E aí que é complicado essa questão de precificação também, porque tem as suas horas, tem o seu tempo de projeto, mas não só projeto. São vários outros serviços que englobam, Exatamente. né? O interiores é separado, o acompanhamento de obra é separado, mas hoje muitos clientes, eles contratam o projeto e eles querem o quê? Pagar um valor lá embaixo, mas eles Com querem um tudo serviço isso. completo. Exatamente. Então é complicado, né? E então é algo assim que é complicado porque tem outros tipos de profissionais que eles cobram o mínimo para entregar talvez o mínimo e o cliente só vai ver isso lá na frente. Então às vezes ele deixa de pagar um pouco mais caro por um profissional melhor, com um produto mais completo, que ele vai te dar tipo assim uma atenção maior, vai visitar a sua obra. Hoje em dia a gente tem N profissionais, tem profissionais que nem vão na obra, né? E eu falo assim que essa é uma parte muito difícil a gente precificar. Eu acho que é uma das dificuldades da profissão, né? O cliente, ele não quer pagar o preço que vale. Um projeto, um acompanhamento de obra, é algo que, assim, é muito detalhe. Precisa ser muito pensado. Não é simples como parece, né? Que nem... Você tem que fazer uma compatibilização de tudo para que tudo se encaixe e dê certo. Você tem que prever tudo. Até a paginação do piso, porque tem clientes hoje em dia, na verdade, todos eles estão cada vez mais exigentes. E até o rejunte do piso tem que estar alinhado com alguma coisa, tem que estar tudo muito perfeito. Exatamente, é muito detalhe. Até mesmo na marcenaria, né? A gente acompanha isso todos os dias. É terrível, Então é alinhamento, acabamento, em toda a área, né? E, gente, conta aí um pouquinho, vocês que trabalharam mais com obra também, qual foi aí um dos perrengues mais difíceis que vocês já passaram em obra, ou situação inusitada, pra gente dar um pouco de risada também, que a gente só chora, né? Lembra aí. Eu lembro de bem no começo, foi uma das minhas primeiras obras, eu fiz uma casa lá em Núbia Paulista, e eu já comecei fazendo uma casa com as lajes inclinadas para economizar a questão de estrutura de telhado e tudo mais. E eu fiz um lavabo logo na entrada, né, que fazia parte da área social. Beleza, fiz o projeto, foi tudo aprovado. Aí nós começamos a obra. Só que na obra você tem uma percepção diferente, né? Sim, quando total. mexe com a terraplanagem, você faz a viga baldrame. Eu olhei aquele quadradinho lá e falei, meu Deus. Todo mundo. Primeiro projeto. Que merda que eu fiz aqui, porque não vai caber o vaso. A hora de eu abrir a porta vai bater na pia. Não de quarto. Eu fiquei desesperado. E aí eu comecei a medir tudo, confirmando no projeto. E tava tudo certinho, eu acho que assim. todo mundo. Mas a percepção é horrível, a sensação é péssima. Porque você é inexperiente. Sim. Você vê aquilo pronto e fala, meu Deus, não vai caber nada aqui. Não vai caber nada, começa a dar um desespero. Falei assim, eu fiz coisa errada, a medida tá errada. Eu ainda tive o auxílio do meu pai, porque aconteceu a mesma coisa, né? Aí começou a riscar também, né? Subiu o bodrame. Aí eu olhei aquilo assim, gente, não cabe uma cama. Aí eu olhei pro meu pai, eu falei assim, pai, aí ele falou exatamente, calma, na hora que subir você vai ver. Mas a gente remediu também. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí depois que faz o contrapiso, aí começa a tomar rebocar, forma. Começa a tomar forma, aí parece que amplia o espaço. Isso, vai tendo uma noção melhor do espaço, verdade. Mas assim, foi algo que ficou... Acho que todo mundo, né? Primeiro projeto. Você entra e você fala, meu Deus, na obra crua, assim, você fala, não vai caber nada. Mas no final dá certo. Mas é isso. E eu passei por um outro perrengue também, foi o primeiro projeto em si. Eu peguei uma reforma de uma edícula que o cliente já veio ampliando por conta e foi fechando todas as ventilações, iluminações e tudo mais. E ele queria porque queria uma piscina em cima da cobertura da garagem. Que ele tinha uma área de lazer já que subia pra lá. Mas tem que ter toda uma estrutura pra isso, né? Tem que ter toda uma estrutura, né, gigantesca, né? Pra aguentar todo o peso. E ele queria piscina com barzinho dentro. Então você vai ver só a carga aumentando. Não tinha engenheiro que pegava pra fazer. Sim. E foi uma complicação até que ele achou lá um engenheiro. Até esqueci o nome do engenheiro, um japonês. E ele fez todo o cálculo e aí deu certo. Mas assim, eu também não tinha contatos, né? Não tinha muita experiência, não tinha nem... Eu não sabia muito quem indicar, né? Nessa área de engenharia também. Porque é um trabalho conjunto, né? A gente desenvolve o projeto e muitas vezes a gente precisa do engenheiro ali para estar calculando toda a ferragem, a carga que aquilo vai receber. E tem, assim, é o que a gente fala, no projeto tudo vale, né? Mas que nem o Marcel falou, às vezes você
é legal, vai ficar bacana aqui uma piscina suspensa. Isso. Não é algo simples, é algo complicado, porque tem que ter um cálculo bem estimado, né? A água, ela tem um peso ali a mais. Sim. E então tem que ter essa parte do engenheiro, um cálculo específico, além do gasto. Porque Sim, que é um muito gasto maior. muito maior. Vai quase duplicar ou triplicar que uma piscina comum ali no Isso. térreo. Nem tanto. Não só a estrutura da piscina, mas também Sim. a estrutura da fundação, Da né? fundação da Aí casa. tem toda a profundidade da piscina, que eu tive que levar ela um pouco para não descer muito, porque Pra cá pegar, as vigas já estavam, Sim. tipo, muito altas, então, tipo, para não estragar também a garagem ali, né? O cliente tinha caminhonete, então já era um carro mais alto, Sim. então tinha que prever tudo isso. E a gente tem que pensar nisso, né? Na execução. Isso, na execução. E no orçamento do cliente também. Porque às vezes né? a gente faz um projeto, que nem eu mesmo já fiz outras obras que eu não representei viga em projetos Sim. 3D, então você acaba fazendo um projeto ali mais representativo, Uhum. mas na hora do cálculo estrutural começa a aparecer as vigas, as dimensões, aquilo fica muito mais robusto, né? Precisa Exatamente. aguentar, então... são detalhes que você vai pegando aí no dia a dia de obra também, porque depois que você pega o primeiro cliente, o primeiro projeto, você começa a ter vivência na obra também. Então, tudo aquilo que era muito longe do seu conhecimento começa a vir para perto de você. E você tem que também ter, como fala, uma relação legal com o pedreiro, com todo mundo ali da obra, porque você vai aprender com eles também, né? Então, na obra você consegue tirar muita dúvida. Muito com os Às profissionais. vezes, às vezes acontecem situações que você tá ajudando o pedreiro, mas o pedreiro também tá te ajudando. Muito, então, o conhecimento que eu falo adquirido ali de vivência, né? Sim. Que nem o seu pai, provavelmente, né? Sim. Adquiriu ali na vida, isso daí a gente tem que estar em contato direto com os profissionais da área pra gente estar aprendendo, porque realmente é muita coisa. Você tem que aprender, né? Não só sobre o projeto, tudo, mas é piso. Aí é o que você falou, é o rejunte, Isso. né? É hidráulica, é elétrica. As esquadrias também, às vezes você faz uma esquadria que ela é tão grande que, na verdade, depois, na hora da execução, você tem que entrar em contato com o pessoal da vidraçaria e falar assim, olha, eu desenvolvi isso aqui, mas eu não tenho muita certeza das repartições, o que funciona, o que não funciona, né? Porque ele tem a experiência, né? A vivência diariamente com aquilo. A gente não. Então, a gente tá sempre precisando de alguém para dar uma força. Porque tem coisas, às vezes, que a gente coloca no projeto, na hora que a gente vai passar pro profissional executar, né? Ou esquadria, marcenaria, revestimento, o profissional vai chegar pra gente e vai falar, não dá pra fazer isso. Sim. Né? Não dá o tamanho, não dá pra fazer dessa forma, aqui tem um detalhe que a gente tem que fazer assim, que a gente tem que fazer assado. Então, aí vai surgindo, né, várias modificações e imprevistos e soluções que a gente vai ter que ter durante toda a obra. Sim. Então, não é simples, né? Eu falo que com um profissional te acompanhando ali a sua obra em execução, já é difícil, né? Já é complicado. Agora, uma pessoa que ela vai entrar nessa aventura de construir uma casa sem um profissional, eu falo que, olha, gente, pensem bem, porque a contratação de um profissional muda muita coisa. Sim. Né? Ajuda muito ali, então vale a pena, né? Até eu acho que para soluções de conflitos, economia... vai gastar o dobro, né? Vai gastar o dobro. Um profissional para o acompanhamento, para o projeto também. Exatamente. Além de tudo, ela vai investir numa coisa que às vezes provavelmente não vai funcionar no dia a dia dela, vai se frustrar de ver aquilo todo dia, né? No funcionamento. Porque, assim... A gente vê também que todo mundo é muito entendido de obra, né? Todo mundo sabe, né? Não é à toa que as obras são fechadas. Todo mundo entra, tem um curioso para dar uma opinião. Mas sempre é um profissional que estudou, se especializou, né? O Marcel tem a pós, eu também fiz pós interiores. É o mais aconselhável para isso, né? Ele vai pensar ali no que é o seu dia a dia, desenvolver um projeto, né? Encontrar as melhores soluções, até as soluções mais baratas também, né? Procurar sempre... Eu acho que uma coisa que é importante que a gente vê é que procurar saber também o valor de investimento daquele cliente, né? Muito sobre, importante. por exemplo, a piscina também, né? Se aquilo... Porque às vezes a gente pode fazer um projeto bonito de uma forma também que ele possa ser construível. Senão ele fica aquele elefante branco lá, nunca terminado. Né? Exatamente. A gente vê isso muito também no nosso dia a dia, né? Na loja, na marcenaria.
São projetos lindos, maravilhosos, mas na hora do cliente executar, né? Isso daí pode ser levado para todos os setores. Ele não é aquilo que ele queria investir, não é aquilo que ele queria. Ele não tem dinheiro para fazer aquilo, né? Para tudo aquilo. E aí é onde ele começa a mudar projeto, começa a mudar tudo. Então, meio que o projeto que ele comprou acaba que não serviu para nada, né? Ou ele procura o fornecedor mais barato, né? Então, aquilo ele vai sofrer futuramente com aquele material inferior, né? Em qualquer situação da obra, né? A gente fala muito sobre a marcenaria, mas qualquer situação da obra. Eu acho que tem que pensar muito bem antes de ir para o material ou a escolha mais barata, porque depois você acaba gastando 2 vezes também no reparo daquele material, né? Daquela esquadria, seja o que for ali também. Mas... Eu vivenciei bastante também construções da Caixa, né? Ah, sim. Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. E tem empresas aí, né? Tipo o ramo imobiliário que oferece esse tipo de serviço, mas é aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Sim. Então, a pessoa constrói aquela casa pequenininha num terreno que já é meio terreno. E aí, na hora de chegar no interiores, ela se frustra um pouco, porque não cabe nada daquilo que o sonho dela que ela tinha em sonho ali, né? Exatamente. Às vezes, uma cozinha, ela tem um sonho de colocar um cooktop, um forno de embutir. Mas é um negocinho tão pequenininho que às vezes não cabe. E às vezes você vê a planta ali com layout, que eles mostram um desenho, cabe tudo. Porque você consegue diminuir e aumentar a escala. Aí chega na hora lá, não cabe uma mesa, não cabe um sofá, não cabe nada. Tem casas que nem mesa de jantar cabe. Então, se a pessoa tem aquela vivência de sentar na mesa para jantar, fazer as refeições com a família, já muda tudo, né? Essa situação do Ctrl-V, Ctrl-C, né? Por exemplo, eu tinha, né, meu escritório ali na rua, numa esquina, né? Sim. E naquela rua seguinte estava abrindo-se uma outra rua com várias construções, né? Aí, numa cidade pequena, eles vinham até no escritório. Ela falou assim, faz rapidinho aí, porque sempre é muito rápido, né? Outra coisa que o pessoal acha, o projeto é pastel. Não é, gente. Aí você faz um desenho aí rapidinho. Rapidinho. Aí ela falou assim, mas a outra, né, fez tão rápido lá na minha frente. Aí eu falei assim, mas ela tem 2 casas ali, uma virada para um lado, outra virada para o outro, né? Então é um Ctrl-C, Ctrl-V. Só espelhou. Mas eu sempre lido assim como realmente um sonho da pessoa. Ela vai, às vezes, passar a vida inteira dela pagando pensar aquilo, em fazer algo personalizado para aquela pessoa. Porque assim, ela também contratou a gente pra isso, né? Pra pensar cada detalhe dos ambientes dela. E tudo parte do briefing, né? Que a gente tem com o cliente. Eu sempre fui muito fiel a isso. Eu sempre pergunto qual que é as vontades que ela tem ali, né? Tá acostumado com que tamanho de cama, o que você quer para sua cozinha, o que você tem hoje que falta para você, que você tem o desejo de ter e não tem. Sim. Então, para começar a desenvolver o projeto de dentro para fora, né? Para eu conseguir adaptar aquilo ali para ela vivenciar no dia a dia, porque é o sonho dela. Então, se eu fizer um projeto pensando, um quarto 3x3 tá bom, um negócio assim, sabe assim? Isso. Tipo engessado, na hora de trabalhar no interiores não vai dar certo, às vezes, pro que ela quer. Eu acho que é uma coisa também que na faculdade a gente não lida muito com o design de interiores, lida no final da faculdade. Isso. E é muito importante, né? Uma matéria separada que fala assim, faz uma loja, faz um negócio. É um momento muito inadequado também. A gente tá, né, fazendo TCC na maioria das vezes nas faculdades, então você tá muito focado naquilo e acaba deixando um pouco de lado uma matéria que é muito importante. Então, a gente vai estimulado muito no arquitetônico, não pensando numa escala menor, que é o interior, que é o que, às vezes, mais importa para o cliente, que é aquela ambientação interna, né? E tem muita gente que vende também aquela planta, né? Assim, para mim, uma planta baixa, né, com as medidas arquitetônicas, ela tem que ter o layout definido. Porque tem muito engenheiro que faz só a planta e aí depois você vai ter que quebrar a cabeça para saber onde você vai pôr cama, onde vai ficar a TV, né? Eu já peguei um quarto que era quadradinho, uma cama, e aqui seria a TV. O casal, eles queriam colocar a TV no quarto e bem na frente era uma janela. Então, não dava para colocar a cama de outro jeito, não pensou. Então, assim, um projeto que não tenha um layout, né? A cama, guarda-roupa, sofá, onde vai ficar cada coisa, também não funciona muito, né? O cliente, ele vai ter que depois quebrar a cabeça para encaixar ali as coisas. Uma coisa também que eu senti também é ser mulher no meio de construção civil, né? Porque é um meio totalmente masculino. E aí também eu era nova, né? Mulher. E aí tinha meu pai construtor, né? Sim. E ao mesmo tempo que ajudou ele a me entrar dentro do mercado,
também me trouxe algumas dificuldades, né? Porque, tipo assim, às vezes dava um problema de obra, ele ligava pra mim, né? Falei assim, já aconteceu uma coisinha, né? Pra resolver, que sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. A gente Todo acha dia. às vezes que não tem. Todo né? dia vai ter. Sempre tem. Aham. E aí, mas foi seu pai. É. Então isso demorou um tempo até, né? Pra desapegar. Sim. Hoje meu pai nem com obra trabalha mais, né? Mas no Mas comecinho sim, muito tem, isso. além de tudo, tem isso também da parte de ser mulher, às vezes, né, para o meio masculino realmente ter essa desconfiança, né? O homem, às vezes, ele não aceita muito bem o que a gente passa, né? Porque às vezes a gente tem que passar, o cliente quer assim, faz assim. Às vezes tem alguns que não aceitam muito bem receber, né? Ordem ou algum pedido difícil. Tem que saber da como mulher. você lidar ali com isso. ele. Eu nunca tive tanto problema com isso. Eu lembro uma vez que foi também um perrengue que eu passei na obra, eu e minha sócia, a gente todo dia ali resolvendo problemas de uma casa que a gente fez no Dama 3. E eu lembro que teve uma reunião de construtor, acho que foi do assentador, um monte de homem e a gente lá tentando resolver. Eu sei que foi um brigueiro, um colocando a culpa no outro, uma treta que quase saíram na mão. Acho que não saíram na mão porque a gente tava ali, porque o negócio foi feio. E a gente ficou só ali meio que, meu Deus, né? O cliente também já era um cliente complicado também, não era um cliente fácil, então acho que juntou tudo ali. Foi uma situação inusitada também que a gente passou, uma discussão generalizada, assim, entre várias pessoas na obra. Mas, realmente, o dia a dia ali não é fácil. A gente vai criando firmeza. A gente vai criando também, isso, obra. Até a forma de conversar e tudo mais. Eu senti mais dificuldade no início, porque eu era novinho, né? Com o tempo e você aí, adquire o até pedreiro mais... fala, que esse novinho, tipo, não sabe de nada, que não sei o que, eu tenho 30 Mais anos de confiança, experiência. Então, tipo, eles não aceitavam Não muito aceitam bem muito, você passar alguma recomendação ali, de fazer um serviço e tudo mais. E que nem eu passei uma experiência também, de que o cara tava concretando o fundo da casa e era para ser um nível só, porque a gente ia fazer uma cobertura, ia emendar a casa com a área de lazer para ganhar mais espaço de permanência ali. Sim. E ele não leu o projeto na cabeça dele, o que ele queria fazer? Ele queria fazer um desnível, é óbvio, da casa para fora, só que daí ele queria fazer outro desnível lá para a varanda gourmet. E eu peguei e falei pra ele, não, tá errado, é tudo o mesmo nível, a gente vai ter uma cobertura e essa varanda gourmet vai aproveitar todo esse espaço aqui. Tinha um quadradinho só ali que ia ser mais rebaixado. O pedreiro ficou bravo, me mandou um áudio super grosso falando assim que eu tava... Por que eu tava dando ordem pros funcionários dele? Eu falei, não dei ordem, ele estava fazendo errado, eu vou esperar ele concretar tudo errado pra depois quebrar e fazer de novo. Exatamente. E aí Situações, E aí teve na mesma obra o banheiro, ele fez o nível do banheiro mesmo do quarto. Eu falei, não, vou lavar o banheiro, vai entrar água da cara do closet, onde os guarda-roupas já vêm do chão. Fiz quebrar o contrapiso, já é uma semana de cara virada, mas fazer o quê? E essa questão do nível, eu falo, é algo muito importante, porque depois da casa pronta, vai chover e vai alagar a sua casa todo dia, né? A gente até passou uma questão dessa numa obra que a gente fez, instalou os planejados, uma casa nos Solares que chove e inunda porque não tava ali no nível O mesmo certo. nível de dentro era o de fora. Então... Inclusive alagou, né? Teve uma chuva, alagou. Lembrei agora, estragou toda a marcenaria que a gente tinha instalado. Estragou a base dos armários. A gente teve que fazer toda a substituição lá e assim... E é muito comum, viu? Porque o pessoal, eles não se atentam a isso. E a água de fora não tem grelha, não tem nada, entra pra dentro. Exatamente. E aí começa a invadir. Cozinha, né? Lá em Santa Anastácia também, a gente teve uma vivência lá. Que a água tava entrando na cozinha, entrando na varanda gourmet, porque o nível tava o mesmo e não tinha nem grelha de captação de água. Então... Eu vejo também direto esse problema nas casas, do nível e chove, e alaga, e assim, é uma dor de cabeça. Complicado depois você viver aí, às vezes você construir uma casa que você vai ficar ali um resto da vida, né? Conviver com isso todo dia. Passando esse transtorno de... E assim, eu não sei como que daria pra resolver isso depois da casa pronta, né? É possível resolver essa questão do nível depois da casa pronta? Quebrar, né? Tem que quebrar. Tem que quebrar. Às vezes, pra não quebrar tudo, ou você quebra uma faixa, faz ali a captação de água com ali as grelhas, e conduz ali, você troca o revestimento só da onde você precisa percorrer, né? É uma solução da água não vir de fora e entrar para dentro, mas é complicado porque hoje em dia tem muitos panos de vidro, né? O pessoal gosta de janelas muito grandes, portas muito grandes, e essa chuva bate no vidro e entra pelo trilho também, se não tiver o escoamento certinho ali.
O ideal é prever tudo no início. É ideal né? prever tudo no início. E é bom também fazer um projeto executivo bem detalhado também, apesar deles não Sim. lerem É, muitas sim. vezes, né? Essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem nas obras que, né, quem tá fazendo ali, o pedreiro, o montador, de ler, de ver o projeto, né, as informações estão ali. E o que eu falo também, que é importante a gente adequar o nosso projeto executivo à leitura deles, porque não adianta a gente fazer um projeto executivo super complexo, super difícil de ler, com isso, com aquilo, o pedreiro não vai ler, não vai executar nada daquilo, vai fazer da cabeça dele e vai dar problema. Então, eu gosto acho de fazer algo bem didático. bem assim. didático. Tem as informações ali, linha de chamada, eu puxo. Tem que Não ser. coloco todas as informações necessárias, às vezes mais dinâmicas, assim. Eu já passei por uma situação de que o construtor fez, tipo, um negócio com o cliente e vai, porteira fechada, te entrego a chave e pronto. Casa pronta, assim. Isso, só que daí, né, aquela coisa, no real não funciona desse jeito. Entendi. Muro por fora, calçamento externo por fora, entendi. lixo de shampoo por fora, dreno de ar-condicionado por fora. Entendi. Começou a querer cobrar várias coisas por fora. Aí, o que aconteceu? Ele começou a jogar pra mim. Não estava no projeto. Graças a Deus, meu projeto estava bem detalhado, então tinha tudo lá. O nicho com detalhamento separado, porque não era para ser na pedra, era para ser no próprio revestimento. O dreno também estava tudo certinho, então foi aonde começou a entrar em questões, né? Então, como estava no projeto, ok. O que não estava no projeto, ele não queria fazer dentro do valor que ele já tinha fechado. Aí, questão de índole, né? A gente vai encontrar muitas coisas, por isso que é bom ter contrato. N profissionais, por isso que é ruim. Você às vezes vai pelo mais barato, depois isso acaba se tornando mais caro. Eu acho que na obra é muito importante você escolher todos os profissionais que você trabalhar, profissionais comprometidos, que sabe que vão entregar, que você conhece o trabalho, boas referências, porque é complicado. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mas vai ter quase nada de dor de cabeça lá na frente. Porque se o pedreiro abandonar a obra, você tem que pagar outro. A pessoa resolve, vai resolver de uma forma, né? Mas é sempre bom manter o mesmo profissional, né? Além do projeto, né? Eu sempre mostro pro pedreiro e faço uma reunião também, assim, sabe? Porque mesmo que às vezes a gente deixa um pouco na leitura dele, eu sempre coloco informação, eu particularmente... Extra, demais, nos meus arquitetônicos, quando eu fazia no escritório. Sim. Então aí eu marcava e ia mostrando pra ele, principalmente assim... telhado, né? Níveis de laje, porque uma vez eu tive também um problema que ele falou pra mim que tinha, um deles, né? Que tinha entendido, de repente, na hora que eu cheguei, tava tudo nivelado, uma coisa só, e aí eu não tinha como... mudava, né, o projeto, né? Mudava a fachada. Então, sempre bom fazer um estudo antes com ele, pra entender, pra ficar alguma dúvida, ele saber aquela dúvida que ele pode voltar e perguntar pra gente, ou até pro próprio proprietário também, que vai saber. Gente, deixa eu perguntar até a gente entrar aqui em outro tema. Dá pra gente fazer um projeto arquitetônico? O pessoal tem essa ideia, né? Que projeto arquitetônico é caro e algo assim, né? Eu acho que hoje já mudou um pouquinho disso, mas dá pra gente fazer casas com ótimo custo-benefício, né? Uma casa bacana, mas utilizando os materiais com valor acessível, né? E que ela não vai deixar de ficar bonita, que ela vai ficar bonita igual. Por isso que é importante também estar contratando o profissional, né? Sim. Bom, coisas que chegam muito pra gente também, acho que deve chegar pra vocês. Projetos mirabolantes do Pinterest, do Instagram, chega aquelas ideias bem diferentonas, assim, e aí eu vou até passar aqui algumas imagens pra gente comentando um pouquinho, né? Tem algumas ideias que não são nem executáveis, né? E aí eu separei alguns projetos pra gente comentar junto, ver aí o que vocês acham. Dá a opinião de vocês, né, também. A gente tem vários estilos aí. Eu peguei Casas de Famosos. Essa é da Fernanda Lima. O que eu observo, assim, principalmente nessas casas que a gente vê de famosos, né, nas revistas, né, que tem passado bastante, essa volta da brasilidade, assim, brasilidade, né? Tá então a gente muito, vê é verdade. O piso também, né, piso de taco, a madeira, né, até essa madeira mais escura. Na Casa Cor a gente teve bastante referência também. Porque eles poderiam mostrar mais até por questões financeiras, né, essa ostentação, algo mais sofisticado, né, e tudo mais. Mas ele mostra, assim, uma coisa que como se fosse uma identificação, né? Uma identidade, dentro da casa.
As formas orgânicas estão voltando bastante também. Uhum. Eu, particularmente, gostei bastante desse projeto Sim. da casa. Eu não sei se é uma cozinha Bordeaux, né? Ali, né, no fundo. Eu Parece achei... um Marsala, É um né? Marsala. É. É uma cor diferente, mas eu gostei. Eu gosto de cozinha com cor. E aí, a cor ainda traz a modernidade, né, pro projeto. Eu sou Acho um suspeita projeto pra bem falar. aconchegante, né? Eu acho que é bem aquilo que a gente estava Eu falando. gostei a questão bastante também. da vivência, do que o cliente gosta, porque por mais que é uma pessoa que tenha condições financeiras, não é o que ela gosta, Sim. daquela modernidade, né? Exatamente. Aquela coisa mais É. cheio de Hoje glamour. a gente Ela gosta mais encontra daquela umas- coisa mais confortável, né? Mas E hoje... assim, é uma arquitetura que eu acho que é aconchegante, é uma arquitetura real, né? É um projeto Sim. que você vai viver ali. Tem cara de casa, né? Eu falo. É difícil Acolhedora, né? encontrar um cliente que Que queira, queira, né? né? Pelo menos na nossa região também, É né? verdade. Hoje eu sinto que os clientes não são muito adeptos a muitas cores, assim, chamativas, que nem essa gostam cozinha mais do já é neutro, difícil né? de agradar. A Hoje gente quer, às vezes, pegar um cliente pra fazer um negócio diferente, mas diferenciado. até numa casa, a casa que eu peguei no Dama 3 pra fazer, eu quis, né, eu e minha sócia, a gente, nossa, vamos fazer uma fachada legal, diferente. Chegou a cliente, eu quero igual aquela ali. O cliente às vezes Então, limita também, né? Às vezes a gente até tenta, a gente até quer fazer um projeto bacana, mas a gente tem que respeitar também o Sim. gosto do cliente, porque afinal é ele que vai morar na às casa, vezes eu né? vejo muito comentário E- na internet também sobre isso. A arquiteta fez um negócio desse, tudo mais, mas tem a questão do cliente, tem a questão o do que cliente. ele quer. Às vezes não é porque, nossa, tem que fazer toda vez um projeto mega fodástico, sabe? Mas é o que o cliente quer, é o gosto É o que o dele. cliente Então, quer, a E gente assim, adapta aquilo, fala, ó, isso é funcional, isso não é. Então, mas tem que ter a cara dele, né? Não é a nossa E cara. eu acho importante isso, porque tem arquitetos que, assim, o cliente, ele fala que ele quer alguma coisa e tudo mais, e o arquiteto, ele não aceita a opinião do cliente. Ele tem quer pessoas que fazer o querem fazer projeto do jeito dele. Né? Pode até ser mais moderno, ser mais atual, mas a gente não pode... Eu acho, a minha opinião é que a gente tem que levar em consideração o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente está pedindo, né? Hoje a gente fala muito do... Eu sempre indico o piso acetinado, né? Que é aquele piso que não tem brilho, né? O polido, ele é bem complicado, esteticamente ele não fica não é tão bonito também. Mas eu tive uma cliente que o sonho da vida dela era ter aquele piso brilhante na casa, polido. Então, qual que é a nossa função? Explicar para ela os contras daquilo. Como é a vivência no dia a dia, Como né? vai ser a vivência que, né? Ele é mais escorregadio, a iluminação vai bater, vai estourar, a limpeza vai ser mais complicada, mas a gente não pode passar por cima do sonho daquilo que o cliente quer também, né? Às vezes vendo também o que pegaria ela, né? Assim, né? Por exemplo, é uma mulher que ela fica em casa, que ela limpa às vezes a casa. Sim. Você vai ver aquele cabelo lá de longe. Aí ela começa a pensar um pouco. Exatamente. Mas eu acho que sobre esse piso também é muito sobre um sonho, né? Porque as pessoas tinham essa imagem que aquele piso era uma ostentação, exatamente. né? Sim. Então, até vem essa conquista. Então, às vezes, ela entende que essa casa nova vem com esse piso também. Então... Até vai passar aí também, pode até passar pra gente ver aí o próximo, a gente vai falar. Essa é a casa da Gisele Bündchen, do Tom Brady. Bom, era, né? Porque eles se separaram. A fofoca no meio a do pote. fofoca, Gente, eu esperava mais, confesso. Achei nada demais. Bem clean. Na verdade, pra mim, parece um cenário. Parece mais uma casa dele do que dela, né? Também. Parece mais um cenário, assim. Então, tá bonito, né? Assim, sim. No fundo, a gente vê até umas cores ali, um sofá azul, um pouco mais de cores, né? Porque aqui tá um pouco mais neutro. Bonito, mas mais... Bom, gosto, né? Mas É um projeto clean, de identidade, né? Bonitas. Não parece que uma brasileira mora nessa casa, parece uma norte-americana, né? Sim. Exatamente. E isso daí também, os estilos, eles variam, né? O que a gente tem aqui no Brasil como referência, nos Estados Unidos eles têm outras referências também, né? Então, isso também varia bastante. Vamos ver o próximo. E esse apartamento da Bruna Linsmeyer, não sei se vocês já chegaram a ver. Deu muita polêmica. Não é uma coisa que me agrada. Ela, na verdade, quem fez o projeto, a arquiteta, levou bastante em consideração um pouquinho dela, o que ela queria e o que ela acredita, mas eles utilizaram na verdade, o foco ali foi ver beleza nas imperfeições. Tem até um nome que eu me esqueci. Mas, resumindo, é um nome em outra língua, mas que vê a beleza
nas imperfeições. Então, por exemplo, um sofá um pouquinho mais velho que ela colocou na sala, tá vendo que não é um sofá novo, é um sofá antigo, então já tem aquele desgaste do tecido. Então, é a beleza daquela peça. Aqui, Mas ali ela os tá livros no inserida num chão. local que não recebe ela, porque, tipo assim, é um sofá muito clássico, né? Assim, é uma peça. No meio de uma bagunça. Você vê aqui os livros no chão. Ela colocou um Mas balanço. mas é gosto, né? Então, tipo, Ela colocou um balanço que eu achei bem legal. Na é casa. tipo aquela arquitetura kitchen, né? Que é aquela mistureira de coisa. Teve uma época que tava usando muito balanço, né? Dentro Muito do... balanço. Tem até, acho que tem até um outro famoso que tem um balanço na casa também. Eu não Teve sei uma época que eu tive uma vontade de ter um balanço no meu apartamento. Eu fiquei pensando, assim, Gente, se dava. é bacana, é legal, mas eu acho que ia ser mais como uma peça de decoração pra você É. sentar ali pra ficar balanceio Aqueles também. balanços mais confortáveis numa varanda, uma sabe? varanda, Assim, talvez né? uma rede, né? Seja até mais Isso. usável. Mas assim. hoje, jamais. Mas esse balanço de parquinho dentro de casa. Ela tem uma poltrona que não tá mostrando aí também, é uma poltrona de couro, é uma peça de design até, e tem vários rasgos na poltrona. E ela acho que é um usa ali a conceito, poltrona, né? É um conceito, que eles exatamente. fizeram, e a personalidade dela, né? Pelo que ela apresenta exatamente. lá no dia a dia. Tá, vamos ver os próximos. Ai, a gente tinha que ter essa. Essa é a casa do Gustavo Lima, que parece a entrada da van. Gente, eu acho assim isso horroroso. Eu não tenho nem o que eu falar. Pode ser até o sonho dele, tudo. Respeito, né? Claro, mas assim. Parece também uma igreja. Não parece uma casa, parece tudo menos uma casa, né? Mas ele construiu isso ou ele... Construiu do zero. Do zero. Foi também Às um vezes também comentário. quer uma coisa muito extravagante, sabe? Portas grandes, tudo muito grande, esses pilares. Fazer algo muito imponente gregos. acabou ficando um bagulho bem berega. Exatamente. Mas eu acho que isso supre uma falta dele, assim, né? Que ele, quando ganhou dinheiro, ele quis ter tudo de uma vez. Não? Aí mostra isso muito na arquitetura mesmo, né? Exatamente. Essa ostentação, assim, agora eu tenho muito dinheiro. Que nem sempre acaba refletindo o contrário, né? Na verdade. Fez algo pra grandioso gente, né? que exatamente. talvez reflete até o contrário. Mas também tá bem branco, né? Bom, é uma identidade também clássica, né? Enfim, paisagismo ali. A casa do Rodrigo Faro, a famosa porta do Eu Venci na Vida, né? Que é aquela porta aqui dos sonhos, que é aquela porta enorme. De todos os metros de altura. De vários metros de altura, que muita gente sonha, né? Sonha com essa porta gigante e tal. Que foi muito usada também. A piscina que é uma praia, né? Essa piscina que é essa os mais praia. ricos já começaram a fazer. Tem uma outra blogueira também que Diz fez. que ele limpa, que é ele que limpa. Eu vi isso também, que é ele que limpa. É que ele tem pouco dinheiro, né, gente? Pagar o piscineiro. Exatamente. Mas ele falou que o piscineiro, ele resolveu limpar, porque ele fez o orçamento pro piscineiro tava caro, e ficou caríssimo. Ele falou mesmo limpo, ele pegou e foi limpar a piscina dele, né? Não sei, ele deve ter limpado uma vez só na vida. Mas assim, maravilhoso. Se eu pudesse, eu teria uma praia em casa, com certeza. Acho que até é um tema legal pra você trazer aqui, Leo. As situações de piscinas, como é que é a manutenção. Exatamente. Eu tenho curiosidade. Como que é a execução disso também, né? Que deve ser diferente de uma piscina tradicional, com certeza. Tem até o pessoal tá fazendo muito, tá em alta, aquela piscina natural. É uma piscina que você coloca plantas que conseguem ela mesma fazer a filtragem da água, só legal. Que assim, é uma piscina que pode ser que dê, por exemplo, encontra um sapinho ali, entendeu? Tem que estar na natureza, né? Mais natural, entendeu? É que nem aqueles banheiros que tem um jardim interno, a gente acha lindo, né? Mas tem que lembrar que é natureza. Que é né? natureza. Vai funcionar, um brilhinho ali. Vai entrar, exatamente. Mas maravilhosa essa piscina, também a casa dele, aquela poltrona que ele tá sentado ali, pra mim a poltrona mole, é um sonho também de consumo. Sim. Ela é maravilhosa. Então, achei de muito bom gosto também. Não gostei muito da fachada. Eu também não. Mas tem algumas outras coisas ali que tá bem bonito. Paisagismo. Eu acho que a gente enjoou um pouco dessas fachadas, né? Mais contemporâneas, exatamente, mais repetitivas, assim, dessas portas grandes, vidro. Eu acho que depois da pandemia também veio essa identificação com a família, uma coisa que você voltasse pra casa e se identificasse. Uma coisa mais aconchegante, né? Aí tem muito aquela... O que você vai deixar? A cristaleira que você recebeu de herança da sua avó e a que você vai deixar. Né? Então a gente tem deixado na arquitetura e na decoração elementos sem tanta identificação, né? É verdade.
Essa é a casa da Boca Rosa. Ah, eu já da gosto, Bianca. né? Eu gostei bastante também, apesar de ser um estilo mais contemporâneo. Não é nem muito meu estilo, mas eu achei muito bacana a casa dela. Usou as cores, né, nos tapetes, nas almofadas, texturas, tem um paisagismo ali. Ó. Eu acho que planta muda muito, né? O Sim, ambiente, planta. o interior. Deixa O muito piso, né, aconchegante, deixa né? um pouco mais quente A também. madeira, né? Ela trouxe bastante amadeirado. E é o que a gente sempre comenta também com os clientes referente aos planejados, né? Escolher cores neutras, É se verdade. você quer abusar de alguma cor na parte decorativa, decorativa. um tapete, né? Até mesmo ali nos móveis, um vaso, algo com uma cor mais vibrante. Porque se você enjoar, você vai e troca, né? Agora é diferente Sim. você optar, que nem aquela cozinha lá, é da Fernanda Lima, né? Que era meio Bordeaux. Bordeaux, isso. Já é uma coisa, se ela enjoar, ela não consegue Ela trocar não com tanta consegue facilidade, trocar. né? Exatamente. Então, vai acabar ficando ali Eu por falo muitos também anos. porque é outra realidade, né? Porque ela deve ter várias casas. Exatamente. Né? Ela tem uma ela casa pode quase. trocar, Isso, talvez ela isso. tenha condições de trocar a marcenaria dela A maioria é uma 2 vezes por escolha. ano. Eu até Por isso falo que demora tanto É uma pra escolha, escolher. o resto da vida, né? Exatamente, tem isso também. Até falo sobre, por exemplo, cozinha, né? Que eles pedem muito colorido, né? Verde, Sim, azul, nossa vontade de fazer. Mas eu sempre pergunto, se tem um gourmet, vamos usar essa cor no gourmet, né? Que é um momento que você usa não todos os dias, às vezes. Isso, E não a enjoa cozinha tanto, né? diária mais neutra, né? Então você mata aquela vontade de ter a cor, né? Que a gente adora também, mas em 2 ambientes. Gente, pra finalizar, vamos falar aqui, fazer uma dinâmica. O que vocês não usariam de jeito nenhum aí na casa de vocês? Pode começar. Nossa, o porcelanato polido, que eu já vivenciei, Sim. que eu montei o meu escritório, na época eu queria um mais acetinado, mais puxado para o concreto, Sim. aí já era uma questão que eu tive que entrar em acordo com a minha mãe, então ela quis o polido, aí foi o polido, é uma coisa que eu já não utilizaria, porque a gente fica refém mesmo. E essa questão, que nem essa... Eu sou uma pessoa muito neutra. Sim. É uma coisa que eu não abuso das cores pra mim. Gosto do neutro, do clean, menos é mais. Então eu utilizo... Não usaria tantas cores, Não né? usaria tantas cores. Sim. Prefiro ambientes mais vazios do que entupetados de coisa. Eu acho também do revestimento. E aí, pensando no revestimento, eu acho que eu também não usaria aqueles que... Sabe quando você coloca um porcelanato imitando a madeira, mas em ambientes errados, né? Tentando ter coisas o que não imitam, porque, principalmente a longo prazo, isso não vai funcionar. A minha sócia, quando eu trabalhava também, ela não use nada que imita. Ela tinha pavor de coisas que imitam materiais, aquele né? revestimento bem podrinho que imita a grama, bloco de concreto. Nossa, aquele é o fim. Meu Deus, aquilo lá é o fim. A impressão também ou senão, do ripado, né? Exatamente. O revestimento quadrado que imita a pedra canjiquinha, mas também. De longe você vê os quadrados dos revestimentos. Então, tipo, já que quer um que imite canjiquinha, veja um que encaixe um no outro. Alguma coisa um pouco mais real, mais orgânica talvez, ali, pra não ficar tão evidente essas emendas. A gente teve uma onda também do porcelanato marmorizado, né? Então... que foi... uma coisa que eu também não escolheria. Uma coisa que eu também não... Talvez eu colocaria num banheiro, eu acho bonito, banheiro. mas aquele marmorizado com os veios marcantes para colocar na casa inteira, eu acho que... antes que tinha os formatos menores, né? Isso. Hoje ainda tem os formatos maiores, mas e eles não se encontram, aí fica tudo aquilo picado, né? Isso, exatamente. Fica pesado, fica bem ruim a paginação, Bom, eu acho que eu gosto muito de cores, eu sou suspeita, então a minha casa, meu apartamento é cheio de cores, então eu gosto. Mas eu não usaria aquele sofá retrátil de suede grande que todo mundo usa. Né? Eu acho que não usaria. Além do que, bom, aqui no Brasil, né, a gente tem um clima quente. E um sofá de suede em clima quente não combinam muito, né? Eu não sei o que aconteceu, que teve esse boom aí do sofá. Aqui o suede é o aveludado, né? Todo mundo quis, então é algo que eu também não usaria. Acho que o porcelanato polido também não. Revestimentos marmorizados muito marcantes também não usaria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é isso também. No dia a dia a gente vai vendo depois. No dia a dia a gente acaba encontrando algumas coisas que a gente fala, nossa, eu não usaria grama sintética. Grama sintética. Nunca. Forro de gesso, forro de PVC também. Se bem que hoje tem uns mais bonitos. Tem uns mais bonitos, é verdade. Dá pra fazer de madeirada, tem uns mais bonitos. Hoje já é que antigamente não já eram tem mais... aquelas opções de forro vinílico, né? Ele é bem semelhante ao sistema de encaixe e tudo
do forro de PVC, É. mas aí ele é já mais liso, ele imita madeira, então você consegue fazer aí uma coisa mais coisas melhores, bonita, é. né? Um acabamento melhor. Até mesmo na questão de acabamento do forro, né? Sim. Tem A várias gente opções. teve bastante coisa que evoluiu, né? Também Sim. lá pra cá, que dá pra usar bastante aí, que hoje já tá mais Mas aquele real. branquinho mesmo, se você for ver, dependendo do espaço, a diferença do forro para o forro de gesso não é tão grande. Então compensa mais o forro de gesso, que vai ficar com aquele valores, né? Isso, vai ficar com aquele aspecto de laje, vai deixar o ambiente mais limpo. Eu acho que assim, tudo depende muito, assim, a gente tá falando muito isoladamente de cada coisa, né? sim. Saber fazer, Mas eu acho né? que tudo depende do contexto. Sim. Né? Eu sou meia... eu não tenho muita regra pra mim. Eu não gosto muito de trabalhar em cima de regras. Então, por exemplo, o tapete tem que ser de tal tamanho que tem que pegar isso. A cortina tem que ser... Nanã. A gente tem regras que realmente uma cortina até o piso ela alonga, uma cor escura diminui, uma cor clara Isso. aumenta. Mas eu não sou muito a favor de regras. Eu acho que dentro de um contexto, você trabalhando ali, pode ser que fique bom. Sim. Né? Então, acho que tudo a gente tem que analisar o contexto, em vez de também analisar de formas isoladas, né? Essa coisa de seguir muitas regras. Tem gente que gosta também muito de tudo muito alinhado, né? Tudo em dois, assim. Eu gosto de uma coisa mais desorganizada também. Assimétrico. Mas assimétrica. Mas eu acho que tudo depende do contexto mesmo, né? Sim. Eu lembro que, contando um caso aqui, até da minha sócia, tem aquelas cozinhas que o pessoal coloca, às vezes, não faz a marcenaria ali, tá? Não tem dinheiro, marcenaria é uma coisa cara. Sim. Coloca um varãozinho com aquela cortininha, né? Eu já acho uma solução bonita. Eu acho, dependendo se você da colocar, cozinha, exatamente, se combinar com o da estilo. cozinha, do estilo, você faz e vai ficar muito bacana. Eu já vi projetos que fica muito legal. Então, Sim. tudo depende do contexto, né? Assim, Eu já vi falo. cozinhas assim, toda branquinha, né? Do piso Toda até a parede. branca, cozinhas maravilhosas. Com pedra feita de concreto mesmo, parte em madeira, com essa cortininha exatamente. embaixo. Então, uma decoração mais... como fala? Natureza mesmo, prateleira, com panela de barro ali decorando. Exatamente. Tudo fica um ambiente bem bonito. Mas, que você falou, depende do contexto, né? Gente, tem mais alguma coisa aí que vocês indicam ou não indicam para o cliente de vocês estarem fazendo na obra ou de decoração? Vocês se lembram? Uma coisa que eu não indico jamais é querer embutir aparelho que não foi feito para Vai embutir. Gente, principalmente micro-ondas. É Os verdade. clientes teimam em querer fazer marcenaria, máscara para embutir micro-ondas. Ou se E não, reduz forno de bancada. isso. O forno de bancada, ele não foi feito para ficar abafado. Exatamente. E ele aquece muito mais do que um forno de embutir. Muito importante isso, Então, gente. já aconteceu situações de o MDF criar bolha, né? O MDF sim. não propaga fogo, mas ele estraga e ele deforma, né? Exatamente. E o aparelho micro-ondas, por exemplo, ele precisa de ventilação, ele não foi feito não para foi abafar. feito, Então, você exato. vai danificar o aparelho, né? Vai diminuir a vida útil do aparelho. Isso, diferente de você embutir um que é próprio de que é embutir, próprio de né? embutir, exatamente. E aí fica aquelas soluções do Pinterest de fazer Não, eu porta, falo, tira o As coisas TikTok malucas. deles. Porque vê, né, no TikTok, de E lá, acha abafar que- lá os é. aparelhos. Então, Tá isso eu não funciona, recomendo né? nunca. Sim. Sim. Então, é uma coisa, assim, que é perigosa, né, na verdade. Até perigoso se não for feito ali, dependendo. Ele vai perder também dinheiro, porque ele vai perder o elétrico, porque ele vai Vai perder o queimar, vai eletro. perder a marcenaria, vai ficar feio, porque Perde não é feio, garantia. foi projetado para Exatamente. aquilo, né? Então, é uma coisa, assim, que eu não indico nunca. Aham. E você, Jaque, tem alguma, Alguma coisa coisa que você que eu tá não lembrando indico. agora? Né? Que dá errado, será? Também. Eu É. acho que... Tô até pensando aqui Pensando também, Sabe né? uma coisa que eu também deixei de especificar em projeto? Aquele... tem vários nomes, né? Porcelanato técnico, antiderrapante para área externa. Sim. Eu uso acetinado em muitos casos para área externa também, que dá nem pra porque usar, esse piso, ele encarde Ele mancha, né? muito na área externa. Então, tipo, Sim. garagem, onde entra com o pneu do carro, que é muito sujo da rua, o quintal. verdade. Então, tipo assim, é um produto que você não pode usar aqueles produtos mais corrosivos, que nem, né, limpa pedra. O pessoal tem mania de colocar Tem mesmo, e mancha limpa tudo. pedra. Ele come todo o esmalte do porcelanato, né? Exatamente. Então, por mais que ele não é brilhoso, ele tem ali a proteção, a camada de esmaltação dele. Então, é uma coisa assim que encarde com o tempo e fica bem feio, né? Então, o acetinado, por mais que ele é um pouco mais escorregadio, ok, mas tem situações que dá para utilizar ele na área externa também. Porque Tem vários... facilita no dia a dia, né? Porque assim, a gente tem que sempre pensar
no material que a gente vai indicar, na manutenção daquilo. Isso. Sim. Né, eu tenho o meu sogro também, ele fez uma escada de travertino, tá inteira manchada. É igual também Fica uma bonito, escada, mas uma mancha. escada de porcelanato também, ela fica bonita e tal, não tem tanta diferença pra você da pedra, né? Exatamente. Porque assim, se fosse um valor muito menor, mas nem é tanto É. assim, e ela com o tempo ela vai acabar lascando Lascando, um pedacinho e aquele tudo você vai ter que refazer, né? É. Então acho que o porcelanato ele é muito bem indicado pra algumas situações. Sim. Isso. Mas não pra todas, né? Que depois Aham. futuramente ele vai ficar bonito, né? Sim. Mas também é difícil de encontrar uma mão de obra, né? Por Sim. exemplo, Pra pra fazer os esculpidas, acabamentos, né? É que Mas nem eu não o- aconselho pra cozinha. bancada de cozinha, eu sempre falo Sim. para os clientes, é algo muito bonito, mas não é tão Uhum, resistente. O exatamente. porcelanato, ele é resistente, É. mas a hora que você corta ele meia esquadria e ele fica Ele Aham. perde a duas resistência. quininhas, ele perde a resistência. Então, Uhum. você tá lavando louça, Bate por uma exemplo, panela uma ali, panela de pronto. pressão, você tá Aham. lavando e escorregou da mão por causa É. do sabão. Bateu na quina, já vai fazer um dente. Sim. Então, assim, em um prazo curto, você vai estar com a sua bancada cheia de dente. Então, é uma coisa que não dá pra você É. consertar. Você vai ter que tirar Tirar e tudo fazer de e novo. colocar uma pedra. Exatamente. Que nem pedra natural. Por mais que a escura não mostre mancha, ela é natural, ela é porosa, uma hora ou outra ela absorve. É. A branca, que nem siena, ela amarela em volta da cuba. Se Ela você vai tem mostrar o costume mais, de não é. colocar descanso de colher, uma colher tá fazendo um molho, Vai manchar. ela vai manchando. Então É. tem manchas que mesmo polindo não vai sair. Exatamente. Então eu falo, como é o seu dia a dia? Você é É, cuidadosa, né? exatamente. Porque se você não tiver dinheiro para colocar uma pedra sintética que não mancha, é melhor você que é o optar pela quartzo, escura. exato. Porque por mais que mancha, não vai dar para ver. É, até o jeito, né? Por exemplo, você falou de como é seu dia a dia, né? A gente às vezes vai fazer um closet, né? Ah, meu Uhum. sonho é ter o closet com todo reflecta. É. Mas assim, como é sua organização? É difícil falar, né? É. Mas porque é uma coisa que o reflecta tem que ser bonito, né? É. E se você não tiver uma organização interna do closet, Não na vai verdade, ficar bonito. não vai ficar Vai bonito, ficar você vai Vai visível. aparecer a sua bagunça. É, Vai e você ficar vai gastar visível. muito mais. Então, às vezes, é melhor, né? Ou deixar É. uma parte. Exato. Ó, eu, por Só exemplo. duas É. portas ali, que você coloque bolsas, coisas bonitas pra Isso, aparecer. põe um LED para destacar, mas o exatamente, restante fazer uma, tudo. uma É, porta fechada. E tudo isso faz parte de um briefing, né? É. Que engloba todo o trabalho do arquiteto, que é por isso que às Sim. vezes a gente tem que cobrar, porque também tudo custa, né? E às vezes você vai encher um closet inteiro de portas de vidro, que você vai pagar ali 15 mil só de Uhum. portas. Que não é barato. Que não é vidro. barato, não é o que a cliente vivencia. É. Se você, às vezes, você aconselhando ela a fazer um detalhe ou outro, vai ficar Uhum. bonito e vai ficar mais funcional pro dia a dia dela, né? Exatamente. E Então, com custo melhor também. com custo melhor também. É. E aí, volta naquela questão Volta no... dos projetos maravilhosos, mas que não Exatamente. são executáveis, questão financeira Financeira. para o cliente, né? Bom, gente, anotem as dicas aí, você que tá assistindo, revê aí o podcast. E vou finalizar, então, aqui com a Jaque e com o Marciel. Vou pedir para eles falarem aí o Instagram deles, caso vocês queiram seguir, ver um pouquinho do trabalho deles. E não esqueçam, você que está precisando construir, contrate um arquiteto para acompanhar, fazer seu projeto, acompanhar a sua obra. E você que está iniciando na arquitetura, anota essas dicas para você utilizar em seus projetos futuros. Obrigada, Lê, pelo convite. Imagina. Adorei. Obrigado, eu. Falem aí o Instagram de O vocês. meu é Jaque, mesmo, de JAC, que é Jaqueline Andrade Cândido, underline arquitetura. O O seu meu lá. é me.arquitetura e design e tá meio desatualizado, Sim. mas é isso aí. É difícil manter a atualização É. ali. Gente, então sigam aqui os nossos convidados e acompanhem todos os nossos outros podcasts aí do Decore Sem Neura. Gente, muito obrigada por Eu terem que agradeço participado a de hoje. oportunidade. Eu também. Vamos acompanhar agora. É.